30 dias parado, só coçando, assistindo filme, fazendo o que a gente gosta, deitado lá de boa, férias de trabalho, férias escolar, férias da faculdade. Você viveu uma vida como sempre quis, sem fazer nada. Só que você lembra, amanhã ou semana que vem, ou daqui a alguns dias, eu vou voltar à minha rotina normal. Você pensa, tô ferrado, não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir voltar, e a gente fica martelando na nossa cabeça como que eu vou voltar para minha rotina normal. E hoje o tema do vídeo é esse: como retornar à rotina depois de um tempo parado, como voltar na atividade. E meus amigos e minhas amigas, muito prazer, sou o Gabriel Storniolo, criador de uma marca Neri Company. O link vai estar tudo aqui na descrição ou no meu perfil aí do YouTube. Passa lá para dar uma olhada. Vídeos aqui semanalmente. Estou postando toda quinta às 10 horas. O Vinha, estou postando toda quinta às 10 horas. Vídeos sobre a minha marca, construção pessoal, né? Os desafios, os problemas enfrentados uma pessoa sozinha construindo essa marca. Vídeo sobre produtividade, sobre conversas que a gente tem no dia a dia e assuntos muito relevantes. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos começar o vídeo falando um pouquinho de onde surgiu essa forma de descansar, de onde surgiu esse descanso, de onde surgiu as férias, né? Por que que a gente descansa? Por que que a gente tira férias? Então, eu fiz um mini roteirinho aqui, tá aqui no meu notebook, por isso que eu tô olhando toda hora para cá, e a gente vai ver um pouquinho dessa origem histórica, desde a antiguidade até os dias de hoje. A gente vai passar pela antiguidade, ver alguns povos que praticavam esse descanso, né, essas férias, até chegar na idade moderna, na idade contemporânea, que é a nossa. Passar bem rapidamente, só para ter um contexto geral. Se eu fosse falar disso daqui, nossa, ia dar mais de 1 hora de vídeo. E a ideia não é essa. A ideia é fazer uma conversa como se a gente estivesse frente a frente conversando, sabe? Uma conversa descontraída. E vamos lá então. Falei, antiguidade, né? O descanso para os povos antigos eram visto como um ritual, ou uma elevação espiritual, digamos assim. Então a gente tinha lá os egípcios, os judeus, os gregos, os romanos, podem ver, só civilizações antigas. Isso cerca de 3.000 anos atrás, 5.000 anos. Por exemplo, no caso dos egípcios, eram os templos e monumentos que mostravam os dias de descanso, ou seja, estava ligado a rituais religiosos, festa, ou calendários que eles seguiam, né? Toda a parte agrícola, eles seguiam esse calendário e eles tinham um tempo para descansar, né? Então, por exemplo, no caso das pirâmides, o grande mito aí das pirâmides, quem construiu? Tinham trabalhadores construindo as pirâmides e eles tinham essas pausas regulares. Eles eram alimentados, porque senão a pirâmide não subia. Mesma coisa com os gregos, por exemplo. Olha aqui o que dizia Aristóteles. Dizia que o ócio era a condição ideal para o homem refletir, criar e alcançar a excelência. Quem nunca ficou deitado, por exemplo, minha cama aqui, ficou deitado, o ócio é nada mais nada menos do que você não fazer algo, ou seja, ócio significa escole, era diferente de preguiça, era um tempo livre para pensar, aprender, debater, e não necessariamente significa ficar deitado. Então, ó, quem nunca ficou deitado, quem nunca saiu para dar uma caminhada, fazer qualquer coisa que não esteja relacionado com suas tarefas cotidianas, e você teve um boom, você teve uns insights, falou, é isso que precisava, era essa ideia que eu queria ter. Então, no descanso, eles achavam essa maneira de evoluir, de ter um pensamento aprimorado. E naquela época dos gregos, nem se fala, né? Pai, Sócrates, no caso, né? Pai da filosofia. Todos os filósofos que a gente conhece praticamente vinham da Grécia. A filosofia começou lá.
Então, os caras sabiam de alguma coisa. Por isso que descansar é muito importante. Então, eu só falei desses dois aqui, da antiguidade, de um pouquinho do conceito do descanso para eles, né? E vamos pular já para frente, porque a gente não tem muito tempo. A ideia é ficar um vídeo dinâmico, sabe? Vamos pular para onde realmente importa. Revolução Industrial. Opa, chutei aqui o suporte. Perdoe-me. Quem nunca ouviu falar da Revolução Industrial foi onde realmente as mudanças trabalhistas começaram a aparecer para a nossa sociedade contemporânea. Então, a partir do século 18 e 19, surgiram as fábricas. As fábricas tinham um modelo de produção a ser seguido. Ó, o tempo passou a ser cronometrado, ou seja, os trabalhadores tinham horário de entrada, a produção em série. Quem nunca viu aquele vídeo do Charlie Chaplin, que ele ficava apertando as peças, saía de lá louquinho, alienado, né? Alienação, só fazia uma coisa, não só fazia aquela coisa, não via o produto final. Quem nunca viu isso? Eles tinham muitas metas por minuto a ser seguidas. Então era realmente uma produção a ser pensada em escala. E nesse caso, como que era visto o descanso? Ó, antiguidade, descanso era visto como uma coisa boa, uma coisa para evoluir nosso pensamento, para descansar. Nesse caso da Revolução Industrial, a gente está falando da Idade Moderna, o descanso era visto como algo improdutivo, preguiçoso e dispensável. Porque, calma lá, eu estou aqui descansando, então eu não estou produzindo. Eu vou estar deixando de produzir para a minha fábrica que eu trabalho. Meu patrão vai deixar de ganhar. Então, o descanso era visto como algo muito negativo para a sociedade daquela época. Os trabalhadores não tinham direito a pausas nem feriados. Crianças e mulheres trabalhavam mais de 14 horas por dia. Isso gerou muitas revoltas, muitas greves, muitas lutas por nossa sociedade. E foi aí que começou a desenrolar as primeiras leis trabalhistas, ou o que a gente está mais acostumado, as famosas férias, uma das condições que gerou essas revoltas. Mais uma ovinha. Pensando nisso, vamos pensar no Brasil. Getúlio Vargas. Surgiu a famosa CLT, a carteira de trabalho. Getúlio Vargas criou. Olha lá, Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT, em 1943. O Vargas oficializou as férias anuais. Curiosidade: mesmo com o direito garantido, muitos ainda viam e veem o descanso como algo que precisa ser merecido. Então, naquela época o povo estava pensando, tá, a gente ganhou as férias, só que a gente merece essas férias, é algo a ser merecido. E com o passar dos tempos isso foi melhorando, né? Ainda tem casos e casos sobre a exploração do trabalho, mas felizmente isso é minoria hoje em dia, né? Então, o descanso vem sendo valorizado. Isso é importante. Então, calma lá. Falamos sobre como surgiu essa ideia de descanso, com o passar dos anos, como surgiu essas leis trabalhistas, as férias, e agora a gente vai parar para pensar por que que descansar parece errado e por que que quando a gente volta é difícil. A gente ficou um tempo parado e quando a gente volta é difícil pegar no tranco de novo. Então, a gente pode parar para pensar aqui. Hoje em dia, as redes sociais é, é um tiro no pé, digamos assim. Porque estamos lá, era da revolução da informação. A informação a todo segundo. Pá! Estamos bombardeados de informação a todo segundo. Isso gera o quê? Ansiedade, comparação. Comparação é a pior coisa que existe. Em qualquer ramo da vida, comparação é uma das piores coisas que existe. Porque a nossa cabeça cria uma autossabotagem, a gente entra numa autossabotagem que é muito difícil de sair depois e você voltar no trilho novamente. Isso gera o medo de a gente sempre pensar que estamos atrasados.
Nossa, aquela pessoa está na minha frente. A pessoa tem 18 anos e já é milionária. Isso é uma das maiores loucuras que a internet nos proporciona, porque essa comparação é muito errada. Isso gera medo de a gente seguir nossa vida como ela tem que ser seguida, da gente fazer o que tem que ser feito, degrau por degrau. Isso é muito autossabotador. Aí surge também essa tal da mentalidade de exploração, né? Você pode tudo, basta se esforçar, mas é perigoso. Isso cria culpa, né? Quando você está cansado, porque eu tô naquele ritmo de não posso parar, senão vou estar deixando de trilhar meu caminho, vou estar deixando de ser vitorioso. Então, eu não posso parar. Se eu parar, vão me passar. Se eu não postar hoje, ninguém vai lembrar de mim. E é aquela mesma história, essa autossabotagem de estar sempre produzindo. E não, a gente tem que descansar. Então, esse é o tópico que gera essa revolta. Que a gente não pode parar, que a gente tem que sempre produzir algo, seja aqui para o YouTube, para o nosso trabalho, e que se a gente parar, os outros vão entrar na nossa frente e tudo que a gente construiu não vai valer de nada. Mas isso é uma autossabotagem tremenda. Pensando nisso, toda essa ideia de descanso, de férias, a gente pensa, por que é tão difícil voltar à rotina depois de um tempo parado? Aqui tem várias explicações, mas eu vou tentar ser o mais breve. A principal delas, ou a mais comum, é que o cérebro cria um novo padrão. Ou seja, a gente ficou, vou dar o meu exemplo, faculdade, estágio, pega ônibus todo dia, aí chega nas férias, volto para minha casa, fico lá, eu durmo 1 ou 2 horinhas a mais, não tenho compromisso, fico em casa assistindo vídeo. E quando a gente volta, o nosso cérebro acostumou com isso. Aí a gente pensa, nossa, vou ter que voltar a pegar ônibus, vou ter que voltar a pegar um caderno para ler, por exemplo. Então, o nosso relógio biológico dá aquela bifada, os horários não começam a bater, os nossos circuitos de recompensa mudam. Então, o nosso cérebro está inativo daquelas atividades que a gente fazia. Então, ler, por exemplo, eu não sou acostumado a ler, ainda mais nas férias. Quando eu leio é para estudar alguma coisa, ler algum livro, por exemplo, ó, tem uns livros aqui, eu tinha os livros da biblioteca de biomecânica, por exemplo, pegava para estudar. Meu cérebro nas férias não tinha mais isso. Então esse circuito foi desligado. E os prazeres mudam. Fico lá rolando, rolando TikTok. Meu maior problema é esse, eu confesso. Fico rolando horas e horas assistindo muitos vídeos. E esse esforço não existe mais. Enquanto a gente volta, por mais que a gente faça alguma coisa, a gente sente que estamos procrastinando, a gente sente muita preguiça, dificuldade de concentração e muito cansaço mental. E o maior problema quando a gente quer voltar para nossa rotina é a gente pensar que a gente vai começar tudo de uma vez. Nossa, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer tantas horas, vou estudar por tantas horas, vou fazer a dieta certinho, totalmente restringido. E não. Quando a gente começa muito aqui, ó, de uma vez, a tendência é nós parar de novo e ser mais difícil ainda para voltar. Porque a gente vai pensar que vai treinar como antes, a gente vai estudar o dobro, vai render igual no trabalho, compensar todo esse tempo perdido, mas não. Isso daí vai tirar muita pressão na nossa cabeça, vocês não têm noção. E vai contrastar com a realidade. Ou seja, esse contraste vai gerar frustração. E é onde que eu falei, a gente vai parar e quando voltar, às vezes nem volta. A gente volta pior quando volta. E por isso que o tema central do vídeo vai vir agora.
A gente falou tudo isso e como a gente... Ó, 15 minutos de vídeo, tô vendo aqui. E o tema do vídeo vai vir agora. Como que a gente volta depois de um tempo parado? Microaprendizagens, micro hábitos é o que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, voltar aos poucos. Ler. Você estava acostumado a ler? Lê 5 minutinhos por dia. Vai voltando aos poucos. Lê, ó, ou um dia sim, um dia não. Vai, de semana para semana, gradualmente. Saiu da dieta e quer voltar? Não restringe tudo novamente, porque senão você vai voltar 1000 vezes pior. Vai voltar compulsivo. Tira um pouquinho do carboidrato, tira um pouquinho dos fast food, come 2 quadradinhos de doce por dia. Vai voltando aos pouquinhos. Crie uma rotina simples. Uma rotina que dá para ser seguida. E você reflete. O que esse descanso te ensinou? Fica a reflexão aí. E o último pedido que eu vou fazer para vocês é essa rotina simples, essa rotina fácil de ser seguida, essa rotina simplificada. Você pode fazer tudo isso com um template que eu criei, NetiMind. Vou estar deixando aqui na descrição. Tem vídeo falando sobre ele. É um template do Notion, um template simples, funcional, que você pode encaixar a sua rotina perfeitamente lá. Tem espaço para estudos, espaço para o trabalho, para dieta, para o treino. Você anotando tudo lá, a clareza mental que vai ter aqui, ó, eu te garanto que sua vida vai mudar. Não é por nada não, mas vou até abrir aqui, ó. Não vou mostrar para vocês, mas vou até abrir aqui. Eu uso todo dia o NetiMind para anotar minhas ideias, anotar as anotações da faculdade e assim eu vou seguindo a vida. E sem demagogia agora, verdade. Depois que eu comecei a usar esse template, a vida ficou bem mais fácil, ficou bem mais otimizada. E é isso. O vídeo de hoje é esse. Fica o convite para você instalar o NetiMind, ou melhor, você instalar o Notion e comprar o NetiMind muito baratinho. Preço de banana, se bobear até mais barato que isso. Ai, uma uva perdida no chão aqui. E é isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o like. Esse foi o vídeo mais longo que eu fiz no canal. Ficou muito da hora de fazer essa conversa assim, sabe? Compartilha com seu amigo que está procrastinando e fala para ele seguir essas dicas. E tamo junto, rapaziada. Neri Company.